Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. É um curso online gratuito para você e hoje nós vamos finalizar o último tópico do capítulo 11 dos Três Reinos, da segunda parte do Livro dos Espíritos, encerrando essa segunda parte com o tema metempsicose. Acompanhe comigo. Metempsicose é o último item desse capítulo para finalizar a segunda parte do Livro dos Espíritos. A questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Aqui uma sequência de raciocínios que Allan Kardec está se apropriando das respostas dos espíritos, conforme nós já vimos no vídeo anterior, vale a pena lembrar. O princípio inteligente é como se fosse uma matéria-prima, um recurso substancial, estrutural, que vai passar pelos reinos da Terra, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até chegar no hominal, para a realização, então, da consolidação da existência do espírito em sua individualidade. Então, nós já vimos que o espírito não é a formação de transição do princípio inteligente enquanto passa pelos reinos. E o que é essa metempsicose? É a doutrina que admite que o espírito possa reencarnar na condição de um animal ou de um vegetal. Então, Kardec está perguntando: se admitirmos como uma origem comum para todos esses seres e substâncias, inclusive dos minerais, como a mesma origem de princípio inteligente, não estaria aí sendo, então, consolidada a ideia da metempsicose? Os espíritos respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Então, eles já estão respondendo que não. O princípio inteligente, não sendo o espírito, não pode existir encarnação senão na espécie humana. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais. Uma árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, os espíritos estão deixando aqui bem claro para nós que essa teoria ela é derivada do pensamento humano. Ela foi inventada pelos homens. Ela não é divina e não existe relação com a proposta da reencarnação. O princípio inteligente, então, que forma, por exemplo, a alma dos animais ou passa pelo reino vegetal, não é o espírito. É a elaboração da formação do espírito. 612. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? É a mesma questão sendo agora diretamente apresentada. Os espíritos respondem: isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Retrogradar não é o mesmo que involuir. Retrogradar não é o mesmo que voltar atrás na evolução moral.
Retrogradar seria deixar de atender ao desenvolvimento do projeto divino na constituição de formação do espírito. Então, nesse sentido, o espírito não retrograda. Uma vez espírito humanizado, será sempre humanizado. Não volta a ser princípio inteligente, muito menos animal ou planta. Então, existem aí doutrinas humanas que consagram a ideia da existência de seres superiores nos vegetais. Os espíritos dizem que isso não existe. Ou na formação dos símbolos de animais. Também não é um espírito desenvolvido na qualidade do pensamento contínuo, na ideia de consciência de Deus e na constituição dos valores dessa elaboração. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado o sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Kardec, pedagogicamente, um gênio tolerante, está querendo saber se dentro dessa perspectiva humana já não existe um princípio intuitivo de que o homem possui diferentes existências. Jesus responde: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, nós recebemos intuições divinas, mas transformamos as nossas perspectivas e experiências, as nossas conjecturas, as nossas ideias limitadas das sensações, outros nossos desejos de criar teorias. Então, assim também é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar mais tarde, quando faz a distinção entre ressurreição e reencarnação. E Kardec vem dar sua contribuição. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformasse a natureza. É, porém, falso no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Então, os homens não podem se reproduzir com os animais. São espécies diferentes. Logo, a natureza íntima de estrutura da alma e ou formação do espírito como encarnado é uma elaboração contínua de milênios que faz a distinção da individualidade de espírito com relação aos animais. Então, de instinto animal só existe no corpo físico, nas paixões humanas, como influência da matéria ao espírito, mas não pertence ao espírito. Por isso que o desenvolvimento da razão e do sentimento nos coloca acima das sensações e das escravizações dos vícios. Kardec continua: a reencarnação, como os espíritos a ensinam, se fundam ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, ou seja, o quanto ela é antiga e o quanto ela é concebida em várias nações. Bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes prova que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Ante, pois,
constituem argumentos a seu favor que contrários a este princípio. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Isso é muito importante para o nosso conhecimento com relação à comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos não sabem tudo. E muitos sabem alguma coisa que outros não sabem. E têm até opiniões particulares. Por isso que a doutrina espírita é uma homogeneidade de pensamentos dos espíritos superiores que encontram equivalência na proposta de apresentação do Evangelho de Jesus. Qualquer pensamento fora desse conjunto não pertence ao Espiritismo. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante a progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure, na fonte universal, a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e, com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, ele sugere ver a questão 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, sem telha divina que lhe confere o senso moral, um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a sua conservação e de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento, na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, ou muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre os quais seria inútil determos.
Então, assim finalizamos a segunda parte do Livro dos Espíritos, entendendo que existem muitas questões que estão muito além dos horizontes da nossa inteligência e do nosso entendimento. A origem do espírito é uma. O mais importante é tirarmos o proveito desse entendimento nessa propriedade, como Kardec ensinou, a imortalidade da alma, a individualidade reencarnante na espécie humana, a consciência de Deus, a progressividade que podemos realizar, o destino da felicidade ou desgraça que se encontra em nossas escolhas, na responsabilidade de todo o bem e da elevação moral que possamos realizar em favor de nós mesmos. Eis aí os princípios do amor, da luz, que a doutrina vem apresentar para cada um de nós, fazendo-nos entender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar estudando essa doutrina libertadora, auxiliando no entendimento de todos esses valores como instrumento para as nossas vidas. Grande abraço e até o próximo vídeo.